Pensamento é um transformador do duvidoso em língua. Pensamento e reflexão, Wilhelm Flusser. Produção é um transformador do visionário em língua, parafraseando pensamento e reflexão de Wilhelm Flusser. Devemos imaginar o pensamento como uma teia que se expande em todas as direções. Devemos imaginar a produção como uma teia que se expande em todas as direções. O pensamento é um processo linguístico que se expande a partir do silêncio paradisíaco em direção à sua própria superação, a um silêncio novo, portanto. Sendo um distinguir e um ordenar, o pensamento é um articular do duvidoso segundo as regras da língua. Sendo um distinguir e um ordenar, a produção é um articular da visão do objeto da produção segundo as regras da língua. Duvidoso é a direção na qual o pensamento se expande. Como o pensamento se expande em todas as direções, duvidoso é o horizonte do pensamento. Visão do objeto da produção é a direção na qual a produção se expande. Como a produção se expande em todas as direções, a visão é o horizonte da produção. Há regiões em que a malha linguística, resultado do pensamento, se adensa, como na matemática, física, como na química, por exemplo. Há regiões em que a malha linguística resultado da produção se adensa, como na produção de objetos bem conhecidos e fabricação repetitiva. A geração de conhecimento novo exige um sujeito, o ser cognoscente, um objeto do conhecimento, a dúvida, uma operação cognitiva. A produção de qualquer coisa exige um sujeito, o ser que produz, o empreendedor ou empresário, um objeto da produção, substitutivo ao da visão, e uma forma de produção. Nessa visão do pensamento, o sujeito e o objeto da operação cognitiva estão em posição relativa de não oposição. Nessa visão da produção, o sujeito e o objeto da operação de produção estão em posição relativa de não oposição. A malha linguística formada por frases é o resultado do pensamento e adquire a forma de conhecimento. A malha linguística formada por frases é o resultado da diminuição do caráter visionário do objeto da produção e adquire a forma de conhecimento da produção nessa área. Duvidoso, visão do objeto da produção, malha linguística nova do conhecimento gerado, malha linguística nova das operações de produção do objeto de produção, ser cognoscente sujeito da operação cognitiva ou sujeito das operações de produção. Operação cognitiva, operação de produção. Você pode ver facilmente que há uma completa correspondência entre os elementos presentes na configuração do pensamento de Wilhelm Flusser, chama de salto para fora do cartesianismo, e os elementos utilizados por David Ricardo no seu princípio dual de trabalho. Objeto do pensamento antes, sujeito do pensamento, ser cognoscente, operação cognitiva, objeto do pensamento depois, área de adensamento das proposições explicativas chamada matemática, mesma coisa química, idem física. Conhecimento novo gerado pela operação de geração de conhecimento.